Hey guys, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Let's go! A aula 14 é a aula de revisão e avaliação. Então vamos iniciar? Vamos para mais uma aula de revisão. Esse é o momento para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês que ainda houverem. E eu vou iniciar aqui com as palavras cognatas. Let's get started. Vamos começar. Eu trouxe o texto family, tá? Family, família. E aqui eu tenho um pequeno parágrafo desse texto, certo? E nesse texto eu tenho várias palavras cognatas. O que são palavras cognatas mesmo? São palavras em inglês que têm a escrita parecida com a palavra em português. Vejam aqui exemplos dentro desse mesmo texto, tá bom? Observem que se você olhar a palavra family, que está ali no título, né? Você já consegue adivinhar o significado. Você sabe que quer dizer família. Important é importante. Group é grupo. Protection, proteção. Education, educação. Celebrate, celebrar. Special moments, momentos especiais. Family unique, tá? Então, observem que o uso dessas palavras cognatas são bastante presentes nos textos em inglês. Então, isso ajuda muito em que mesmo, né? Na hora de você ler e compreender textos em inglês, tá? Então, quando vocês estiverem lendo textos e precisem fazer a compreensão do mesmo, vocês vão utilizar das diversas técnicas que vocês vão aprender aqui com a gente. E as palavras cognatas é uma delas, que é uma das minhas favoritas, porque elas realmente nos ajudam a entender boa parte do texto, tá bom? E aí que eu tenho uma grande quantidade de palavras cognatas, ok? Vejam comigo ainda a questão daqueles que são falsos cognatos. Assim como eu tenho as palavras cognatas, eu tenho os falsos cognatos. Porém, não fiquem preocupados, porque as palavras cognatas, elas são infinitas, tem muitas palavras. Entretanto, os falsos cognatos, que são conhecidos como false friends também, eles são bem limitados, são poucos, mas vale a pena aprender para que você não se atrapalhe e se confunda, tá bom? E geralmente nas provas, as pessoas gostam de colocar ali os falsos cognatos para atrapalhar mesmo, né? Então, tem a palavra support, que está na segunda linha, não é suporte, tá certo? E tem parents ali, que não são parentes, certo? Então fiquem atentos a essas pegadinhas aí que são os falsos cognatos, ok? Vamos trabalhar então a questão da compreensão de texto. Eu vou trabalhar esse mesmo texto aqui de family. Vejam, eu já sei que tem várias palavras cognatas aqui nesse parágrafo. Tem a palavra family que se repete muito. Quando a palavra se repete muito, fiquem atentos. Isso quer dizer que ela é muito importante, tá bom? Se ela é muito importante, quer dizer que ela é o assunto do texto. Qual é o assunto do texto aqui? Family. Vamos ver aqui que eu ainda tenho mais um trecho, mais um parágrafo, ok? Então, family, give, protection e entre outros. Vamos para a pergunta? Eu tenho o seguinte. A family is made of people who love and support each other. Então, a família, ela é formada aqui, ó, made of people who love and support each other. Então, a família é formada por pessoas que amam e dão apoio umas às outras. Então, elas se apoiam. Esse suporte aí é apoiar, tá bom? De acordo com o texto, isso aqui é true ou false? Vamos ver aqui. Então, é verdadeiro. Se a gente voltar no texto, a gente faz o quê? Quando a gente tem o texto, tem que compreender. E tenho aqui as perguntas. Eu pego o trecho que está aqui, eu volto lá no texto e eu vou procurar as palavras que estão aqui, os sinônimos. E isso ajuda bastante, tá bom? Vamos para number 2. Ó,
Families never help us when we are sad or happy. Temos aqui a palavra families no plural. Não tem muitas palavras cognatas aqui, na verdade só tem families, né, nesse trecho. Porém, eu tenho palavras conhecidas. A palavra never é bem conhecida, quer dizer nunca. Tem a palavra sad, que é triste, e happy, que é um adjetivo bastante usado aqui pelos brasileiros. Então, quase todo mundo sabe o que é happy, certo? Então, analisando aqui, se você voltar para o texto, você provavelmente não vai encontrar a palavra never lá, tá bom? Vamos ver qual seria a resposta. Então, é falso, né? Essa alternativa, essa afirmação aqui é falsa. Vamos para number 3. Parents, que não significa parentes, é um falso cognato, um falso amigo, né? Brothers, sisters and grandparents are part of a family. Aqui eu já tenho um falso cognato, brother, irmãos aqui, sisters, irmãs, part of, palavra cognata, family. E aí, se você prestar atenção, juntar todas as palavras cognatas, as palavras que vocês conhecem, você já consegue compreender do que se trata. Vamos ver que se essa afirmativa está correta. Então, está correta, certo? Os pais, os irmãos, não, as irmãs e os avós são parte da família. Essa afirmativa está correta. Number 4. A 4. Families do not celebrate birthdays and holidays together. Eu tenho mais uma negativa aqui. Quando tiver palavra negativa, fica muito mais fácil de identificar. Uma dica para vocês, porque se tem negativa aqui, você pega esse trecho que está aqui e você vai para o texto e procura se tem a palavra not. Se não tiver, você já sabe que pode ser falsa. Vejam aqui comigo a resposta. E aí que é falso. A number 5. Every family is unique and has a special connection. Ok, eu tenho aqui várias palavras cognatas, aqui tem muitas mesmo, né? E aí que dá para você compreender do que se trata, voltar para o texto e descobrir se é verdadeiro ou falso. Let's check it, vamos conferir. Então essa aqui é verdadeira. Tenho mais texto para vocês, agora nós vamos falar de rotina. Pay attention. Aqui o meu texto é a Student's Daily Routine, que seria o quê? Olhando aqui o título, que tem palavras cognatas, como Student's Daily, diário, routine, rotina, certo? Nós não vamos ler o texto, mas tem palavras cognatas, sempre vão atrás das palavras cognatas. E como aqui é uma questão de compreensão de texto, vamos primeiro ver o que se pede? Tá assim. Vamos lá. What does he have for breakfast? What does he have for breakfast? O que a gente faz nessa situação? Volta lá para o texto, procura a palavra breakfast, ok? E vamos ver o que tem ali junto com breakfast que tem na resposta. Vamos ver então. É a letter C. He usually has toast and coffee. Vejam comigo o texto. Ok. Então, he usually. Tá? Vamos para a próxima. Which subject? Vamos lá. Pode passar. Então, which subject does he study at school? Então, tem assim. He attends his classes. He studies math, science and literature, he relaxes or he takes notes, tá bom? Então, subject, já anotem aí esse termo, tá? São as matérias, as disciplinas, os componentes, né? Tem vários nomes que a gente utiliza, né? Então, os componentes curriculares aí. Então, é língua portuguesa, é língua inglesa, é matemática. Então, o texto quer saber, a pergunta quer saber quais são, né, as disciplinas, os componentes curriculares que ele estuda na escola. Vamos ver a resposta. Então, he studies math, science and literature, certo?
Continuando aqui com o texto, agora eu estou falando da parte da tarde. In the afternoon, I return home and complete my homework. Tá falando aqui da tarde já, né? E aí tem algumas palavras cognatas, como exams. Temos aqui, deixa eu ver, outra palavrinha, family, documentary, finally, rest. Tem algumas palavras aqui que são cognatas. Nós também temos palavras que são conhecidas, como afternoon, é bem conhecida em inglês, books, muito conhecida também, movie, é uma palavra bem usada também aqui no Brasil, certo? E vamos ver qual é a pergunta relacionada a esse texto. Vejam que eu tenho o seguinte: What does he do to improve his knowledge? Palavra difícil aí, knowledge, já anotem essa palavra também para aumentar, ampliar o vocabulário de vocês. Então, knowledge é conhecimento. A letra K aí, ela é muda, você não vai falar a letra K, só a partir do N. Então, what does, o que ele faz para... improve é melhorar, tá? Melhorar os conhecimentos. De acordo lá com o parágrafo que a gente acabou de ver, a resposta seria he studies for exams and reads books, certo? Então, de acordo com o texto, se você voltar lá para o texto, prestar atenção nessas palavras que tem aí no texto, você vai chegar à resposta. Então, usar as palavras cognatas, usar as palavras repetidas, as palavras que estão ali nas questões, você vai eliminando a que não tem nada a ver. Geralmente tem 3 que não tem nada a ver, ou 2 que não tem nada a ver, tá bom? E ficam 2 para a gente ficar batendo cabeça ali, né, pensando. Então você pega, elimina logo que não tem nada a ver, corre para o texto, procura aquelas que estão nas alternativas, tá bom? Se tiver praticamente tudo, essa é a resposta. Usem também as marcas tipográficas, vão para o texto em busca de algo específico, ok? Agora vamos acompanhar uma animação com o vocabulário de sala de aula. Listen. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you all today? We're fine, thank you. How about you? I'm good, thank you. Now let's begin the class. Good afternoon. May I come in? Good afternoon, Lucas. Yes, you may come in. Please sit down. Excuse me, may I go to the restroom? Yes, Anna, you may go. Can I drink some water? Yes, but be quick, João. Pay attention, please. This part is very important. That's all for today. Thank you, everyone. Thank you. See you tomorrow. See you. É um vocabulário que vale a pena aprender, porque a gente tem que ter um certo vocabulário para cumprimentar as pessoas e sempre usando a educação. Vejam comigo aqui todo o diálogo na tela. Eu tenho assim: Good afternoon everyone. Que seria isso? Boa tarde, pessoal, tá bom? Então, good afternoon, boa tarde, os alunos respondem assim, né? Good afternoon também. How are you all today? How are you all today? Então, como é que vocês estão hoje? Esse diálogo que a gente tem assim com o professor no dia a dia, certo? E eles respondem assim: We are fine, thank you, how are you? Então, nós estamos bem, obrigado. Como é que você está? Como é que o senhor está? No caso do professor, a gente fala assim, né? I'm good, thank you. Eu estou bem, obrigado. Now, let's begin the class. Agora, vamos começar a aula. E tem aqui, good afternoon, may I come in? Good afternoon, may I come in? E aí que foi o Lucas chegando, né, o personagem Lucas chegando, atrasado, e aí que ele utiliza esse may I, que quer dizer posso, é pedindo permissão, tá bom? Toda vez que eu utilizar esse may I, eu estou usando um vocabulário bastante formal e
estou pedindo permissão para fazer algo. Então, may I come in é pedindo permissão de uma forma muito educada para entrar na sala de aula. E aí o professor fala, good afternoon, Lucas. Yes, you may come in. Please sit down. Então ele diz, boa tarde, Lucas. Claro, né? Sim, você pode entrar. E depois ele continua dizendo, please sit down. Agora quem chega é a Ana, né? E a Ana fala assim, não, ela não chega, ela quer fazer um pedido, tá bom? Quem chegou atrás foi só o Lucas. E a Ana fala assim, excuse me, may I go to the restroom? May I go to the restroom? Quer dizer que eu posso ir ao banheiro? May I é uma forma bem educada de pedir permissão para fazer algo. Pedir para beber água, para ir ao banheiro, para sair, para entrar, tá? Então você vai usar o may I. E aí o professor fala, yes, Ana, you may go. Sim, Ana, você pode ir. E temos ainda o João. O João vai pedir também. Como é que eu peço as coisas, eu peço permissão? Eu utilizo may I e na sequência é um verbo, né? May I drink some water? May I drink some water? Eu posso beber água? E assim que ele responde, yes, but be quick, João. Sim, mas vai rápido, João. E aí que ele utiliza uma expressão aqui bem conhecida em inglês, que é pay attention, please. Pay attention, please. This part is very important. Então ele fala, prestem atenção, por favor, essa parte é bem importante. Ainda sobre o diálogo, temos that's all for today. Então já acabou a aula. Thank you everyone, obrigada gente, thank you. E para ir embora, você diz, se você for ver o professor amanhã ou alguém, você diz see you tomorrow, ou simplesmente see ya, que é uma expressão que eu gosto bastante de usar. Eu sempre uso see ya para me despedir das pessoas em inglês, certo? Viram aí a utilização de expressões de sala de aula que são bem úteis. Vão anotando, vão aprendendo, vão repetindo aí comigo, tá? Então, vamos rever aqui outras expressões que são bem formais, que podemos usar no dia a dia. Vejam comigo que eu tenho good morning, que quer dizer bom dia. Boa tarde, vamos ver como é que é boa tarde. Good afternoon. Faz essa junção, uma conexão entre a consoante e a vogal, nada de good after, é good afternoon. Boa noite. Temos aqui o good evening. Esse boa noite é para quando você acabou de chegar na sua casa, na escola, em algum local e você quer cumprimentar as pessoas de forma educada, você vai usar good evening, que quer dizer boa noite. E temos ainda good night, que é para você dormir. Então, boa noite para dormir, para se despedir das pessoas, para ir embora dos locais. Alright? Vamos então falar de rotina. Pay attention. Um verbo bem importante sobre rotina, para quem acorda, né? I get up at 7 a.m. At usado antes das horas, tá? Então, I get up, eu levanto. O que mais que a gente faz de manhã? Então, uma rotina aqui pela manhã, I brush my teeth. E aqui que é bem fácil formar as orações, porque é igual português, eu falo eu escovo meus dentes, tá bom? Não tem que trocar nada, você só vai conjugar os verbos dependendo do sujeito, tá bom? Então, I brush my teeth, eu escovo meus dentes. O que mais que a gente faz aí pela manhã, para a gente aprender a falar inglês? I have breakfast at 8 a.m. I have breakfast at 8 a.m. Às vezes a gente toma café da manhã bem mais cedo, né? O que mais que a gente faz aqui pela manhã? Vejam aqui. I do homework at 9 a.m. Lembrando que esse a.m. é para período do dia, tá bom? I do homework at 9 a.m. Eu tenho ainda a questão do almoço. Então, é uma rotina aqui da manhã. E eu digo assim, I have lunch at 12 p.m. Viram que eu utilizo aqui bastante o verbo to have, né? Que é o verbo ter na maioria das vezes, ok? Mas ele não é só usado nesse sentido. Nós utilizamos o have
para falar das refeições, para falar de doenças também. Tá? Então, quando eu digo I have lunch at 12 p.m., quer dizer que eu almoço. Esse have e o lunch se torna uma expressão, digamos assim, tá bom? Então, I have lunch at 12 p.m. Eu almoço às 12. Vamos ver aqui a rotina do Solomon, o que ele faz? What time do you go to school? I go to school at 12:30 p.m. What time do you go back home? I go back home at 5:30 p.m. What time do you have dinner? I have dinner at 8 p.m. What time do you go to bed? I go to bed at 9:30 p.m. Vamos agora analisar, traduzir, explicar aqui a questão de cada frase. Pay attention. Eu tenho a seguinte pergunta. What time do you go to school? What time do you go to school? What time é uma expressão que quer dizer que horas. O do, ele é auxiliar, você não vai traduzir. Então, que hora você vai para a escola? What time do you go to school? Como ele está perguntando, alguém está perguntando sobre as horas, você vai utilizar a palavra at para indicar a hora, tá bom? Então, I go to school at 12:30 p.m. Tenho outra pergunta aqui sobre o Solomon, né? Estamos investigando, querendo saber um pouquinho sobre ele. E eu tenho a seguinte pergunta. What time do you go back home? What time do you go back home? Que seria que horas, já sabem que what time é que horas, do you go back home quer dizer que horas você volta para casa. I go back home at 5:30 p.m. Então eu volto para casa às 5:30 da tarde. Esse PM aí já indica o outro período. Vamos ver, temos ainda mais pergunta para o Solomon. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Que seria, que horas você janta? Então, have dinner é jantar, have lunch é almoçar. E ele fala assim, I have dinner at 8 p.m. Então, eu janto às 8 da noite. E agora temos a seguinte pergunta. What time do you go to bed? Que horas você dorme? Então, I go to bed at 9:30 p.m., que quer dizer que ele dorme às 9:30. Mas aí, professora, o que são AM, PM, que apareceu o tempo todo ali junto com as orações? Então, o AM e o PM são abreviações e eles têm uma importância para dizer as horas em inglês, porque acaba em 12. Não tem 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Isso é diferenciado pelo AM e o PM. E aí que o AM, ele começa a funcionar a partir de meia-noite. Então, meia-noite e 1 é AM, tá bom? E ele termina às 11h59 da manhã. Então, a partir de meio-dia, você já tem o PM. E aí que eles são bem usados para quando você recebe um convite, precisa ir para uma reunião, precisa de fazer algum compromisso e alguém manda para você, geralmente vem dizendo se é PM ou AM para a pessoa não se perder, certo? E espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão.